A história de hoje se passa numa floresta. Ninguém sabe quem escreveu essa história. Ela foi passando de geração em geração até chegar aqui no canal do Belas Histórias. Lá na região da Palestina, havia uma grande floresta cheia de árvores, de vários jeitos, espécies, árvores velhas e novas, grandes e pequenas. E tinha um local naquela floresta em que as árvores eram usadas para a confecção de utensílios, móveis, casas. E lá haviam 3 arvorezinhas. Naquele dia, elas estavam conversando sobre o futuro. O que elas gostariam de ser quando se tornassem árvores adultas. Você já pensou sobre isso? Bem, elas já sabiam o que queriam ser. Eu tenho um sonho. Eu já sei o que eu quero ser. Quando for uma árvore grande, eu gostaria de ser um berço de um neném. Vocês lembram aquele dia que veio uma família aqui na floresta com um bebezinho? Que coisa mais linda, mais importante, mais preciosa. Cuidar de uma criança, de um príncipe num palácio real. É isso que eu queria ser. Queria ser um berço de um príncipe. Esse é o meu sonho. Disse a segunda árvore. Isso pode ser bom para você, mas não é isso que eu quero para mim. Eu gostaria de um destino mais importante. Eu gostaria de ser um grande navio que carregasse pessoas importantes, tesouros, ouro, prata, pedras preciosas. Sim, um navio muito grande, muito importante. Esse é o meu sonho, é isso que eu queria ser. A terceira árvore ficou quieta, pensativa. Ela não falava nada. As outras perguntaram: você, qual é o seu sonho? O que você quer ser quando for uma árvore adulta? Bem, eu não sonho com outra coisa além da vida de uma árvore. Apontar para cima, para o alto, para Deus. O que pode ser melhor do que isso? Bem, passaram-se os anos, as arvorezinhas cresceram, se tornaram altas e bonitas. E finalmente chegaram os homens com machados e serras e cortaram a primeira árvore e a levaram embora. Será que o meu sonho vai se realizar? Já esperei tanto tempo. Quem sabe logo eu serei um berço de um príncipe. Assim pensava a primeira árvore. Ela foi levada para longe, para uma cidadezinha chamada Belém. Mas ela não foi aplanada, trabalhada. Ela estava bem triste. Sabe o que ela se tornara? Ela se tornara um coxo de madeira, que é um local para se colocar a comida dos animais. E ficava num local escuro, onde não ia muita gente. Ela que queria tanto ser um berço de um príncipe. Mas espere, chega aqui pertinho que eu quero te mostrar uma coisa. Numa noite estrelada aconteceu uma coisa maravilhosa. Entrou naquela estrebaria um casal, José e Maria. Maria estava com um barrigão. Ela esperava um neném especial, que era Jesus, o Filho de Deus. Não havia outro lugar para eles ficarem. E eles foram chegando ali na estrebaria, se ajeitaram e logo o bebê nasceu. Eles enrolaram o bebê em faixas e começaram a procurar um lugar onde colocá-lo. A nossa árvore estava toda curiosa. O que estava acontecendo? Era um casal especial, era um bebê especial. O que eles estavam procurando? Eles procuravam um lugar para colocá-lo. Foi quando buscaram então a manjedoura. Arrumaram as palhas, os panos e deitaram o bebê Jesus nessa manjedoura. No silêncio da noite, o bebê Jesus foi deitado na manjedoura
que era a nossa primeira árvore. Ah, e apareceram também uns criadores de ovelha, pastores, contando que enquanto estavam na noite escura, apareceu um coral de anjos dizendo que o Rei dos Reis havia nascido e eles deveriam visitá-lo. E se ajoelharam em adoração. Que maravilha! Faço parte do milagre! Quando eu pensei em ser um berço de um príncipe, eu nunca imaginei que seria o berço do bebê Jesus. Esse sim é um sonho muito melhor do que o meu. E lá, na nossa floresta, depois de muito tempo, voltaram os homens e cortaram a nossa segunda árvore. É agora que serei transformada no navio que sempre sonhei. É a minha vez. Quero transportar pessoas importantes e grandes tesouros. Ela foi levada para perto do mar, mas não foi usada para a construção de navio. Em vez disso, se tornou um simples barquinho de pesca. Chegou a pertencer a um pescador que chamava Simão Pedro e ficava lá na praia, no mar da Galileia. E numa das noites, descansando, pensando, olhando para o céu, ela se lembrou dos seus sonhos antigos e pensar que minha vida deu nisso um simples e mal cheiroso barco de pesca e meu dono, o Pedro, nem parece ser um bom pescador. Trabalhou tanto essa noite e não pegou nenhum peixe. Mas espere, chega aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Uma grande multidão foi se reunindo ali na praia, perto de onde estava o barquinho. E dela saiu um homem chamado Jesus. Ele entrou no barquinho, porque eram tantas pessoas que queriam ouvi-lo, que ele não conseguia ser escutado. Aquele era um homem especial. Ele falava com tanta sabedoria e amor que as pessoas ouviam com atenção. E Pedro olhava para ele de um jeito diferente, chamava de mestre. Quando Jesus terminou de falar, ele disse para Pedro: Pedro, entre no barco, vá pescar. Mas Pedro já havia pescado a noite toda e não tinha conseguido nenhum peixinho. Mas Pedro não duvidou nem por um minuto. Ele disse: vamos, amigo, o mestre está mandando. E fomos para o alto mar. E quando já estavam lá, Pedro jogou as redes e aconteceu uma coisa impossível. Elas voltaram tão cheias de peixe que o barquinho mal dava conta. Ele precisava tremer e se equilibrar. Aquela era a maior quantidade de peixes que ele já havia carregado. Aquilo era um milagre. Eu faço parte de um milagre. Eu queria ser um navio grande para carregar pessoas importantes e cargas preciosas, mas nunca imaginei que eu carregaria o Senhor Jesus e participaria deste milagre. Isso sim é um sonho muito melhor do que o meu. E lá na floresta ainda estava a nossa terceira árvore e os homens voltaram e a levaram. Que pena! Porque eu não posso ficar aqui apontando para o alto, apontando para Deus? Ela suspirou triste. Seus ramos foram tirados, rasparam a casca. Ela foi levada para longe, para uma cidade chamada Jerusalém. Ela foi cerrada ao meio e uma parte foi pregada sobre a outra, formando uma cruz. Que tristeza! Pretendem crucificar alguém? Esse era um castigo usado para pessoas criminosas. Ah, não! Eu não queria fazer parte do castigo de ninguém. Logo eu, que queria apontar para o alto, apontar para Deus. Mas espere, chega aqui pertinho que eu quero te mostrar uma coisa. E um dia, lá em Jerusalém, ajuntou-se uma outra multidão. E no meio dela estava o Senhor Jesus. E ele carregava a árvore, que agora era uma cruz. Ele não era criminoso de jeito nenhum. Ela sabia disso, ela sentia isso.
Ele precisou carregar aquela cruz pesada e depois foi pendurado nela. Era um dia muito triste e aconteceu um barulho forte. Jesus estava morrendo. O comandante do exército romano que viu tudo aquilo, ele disse: de verdade, esse era o Filho de Deus. Depois que Jesus morreu, ele foi retirado da cruz e colocado numa caverna. Ele foi sepultado. Passaram-se 3 dias. Os seus amigos e amigas foram procurá-lo, mas eles não encontraram. Ele não estava lá. Sabe por quê? Porque ele havia ressuscitado. Ele viveu de novo. A árvore percebeu como aquilo tinha sido importante. A morte e a ressurreição de Jesus mostravam que os homens poderiam se aproximar de Deus. Era esse o significado da cruz. E eu, que queria continuar na floresta apontando para o alto e para Deus, nunca pensei em apontar para Deus dessa maneira. Este, com certeza, é um sonho muito melhor do que o meu. E o sonho das nossas 3 árvores foi realizado, mas de um jeito diferente, para elas de um jeito muito melhor. Essa história, As 3 Árvores, nos ajudou a contar a mais linda e verdadeira história, a história do Senhor Jesus. Essa sim, é a mais bela história de todos os tempos. E sabe que ela não acabou? Ela continua todo dia, em qualquer lugar onde houver alguém que crê.